Meus irmãos, semana passada eu falei com vocês, nós iniciamos falando sobre bem-aventurados os mansos, e saiu um pouco do script e acabou que ficou por concluir hoje. A série de mensagens tem como objetivo falar uma bem-aventurança por domingo, para não se estender muito, não ficar muito longo, e aí a gente não ficar se perdendo muito tempo somente em um texto. E aí, quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1 e vamos ler até o verso 5. Mas as bem-aventuranças, para quem não sabe, está dentro do conhecido chamado Sermão do Monte, a qual Jesus pregou. E como eu tenho falado, não vou fazer o resumo das outras bem-aventuranças que já foram pregadas, mas aqui os comentaristas dizem que as bem-aventuranças podem ser consideradas como uma espinha dorsal daquilo que representa o reino de Deus, daquilo que representa as características e personalidade que o cristão, aquele que professa e confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador da sua vida, deveria ou deve de alguma maneira trazer à exposição à sua vida e aos outros que estão ao seu redor. Então, Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E bem-aventurados os humildes, ou em outras versões, como a minha, bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Amém? Pode tomar seu assento. Meus irmãos, quero compartilhar com vocês algumas experiências. Antes de falar rapidamente sobre o que eu falei semana passada, para a gente ter uma linha de raciocínio e podermos começar onde nós paramos semana passada. Essa semana foi bem legal, foi uma semana de bastante aprendizado para a minha vida, porque literalmente, como eu falei semana passada, que a primeira bem-aventurança do versículo 3, do versículo 4, a segunda, elas condizem com a nossa atitude, com a nossa vida, com nós mesmos, para com Deus. E eu citei que as bem-aventuranças começam a se tornar mais difíceis de serem colocadas em prática a partir da terceira bem-aventurança, porque não se diz respeito mais somente a você, nem você a Deus, mas também a você com o próximo. E aí, meus irmãos, domingo passado eu saí da igreja e Deus, a vida, as circunstâncias colocaram diante de mim a grande oportunidade de colocar em prática tudo o que eu havia pregado minutos atrás. Confesso a vocês que eu não tirei 10 de 10, passei arrastado, passei na média, mas eu descobri, e aqui é o que eu quero compartilhar com vocês, que os mansos, nessas circunstâncias, eu aprendi e compreendi que há 3 tipos de pessoas nessa circunstância. Existem aqueles que vão ser colocados diante de você para que você coloque em prática aquilo que Deus quer que você coloque. Louve a Deus por esses, por mais que Ele não mereça diante do seu julgamento, mas Deus vai colocar diante de você para você colocar em prática. Existem aqueles que irão te auxiliar, como eu falei semana passada, como o ferro afia o ferro, assim é o bom amigo. E vão existir pessoas que vão te auxiliar a te ajudar a você cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra. Vamos lá, velho, sustenta. Você não está nem disposto a cumprir aquilo que você pregou, mas vão dizer assim: vamos, estou aqui contigo. A esses, louve a Deus, porque alguém não pode caminhar sozinho. E o terceiro tipo de pessoa é um terceiro tipo especial, também tão especial quanto o primeiro e o segundo. É aquele que nem te auxilia, é aquele que também nem te desafia, mas é aquele que está esperando dizer assim: está vendo? Deu certo, sustentou o que disse. Ou vai dizer assim: está vendo?
não sustentou o que disse. E existem esses 3 tipos de pessoas quando você começar a tentar ser manso. Então, visualize quem são os teus amigos, visualize quem são aqueles que te julgam e visualize aqueles que te desafiam. Amém? Em especial também essa semana, eu perguntei ao pastor Josué, até que ponto, compartilhei também com o pastor José Luiz, se nós estamos aprendendo aquilo que nós estamos ouvindo da palavra de Deus. O pastor e reverendo Hernandes Dias Lopes diz que pregação é ler o texto, entender o texto e aplicar o texto. Se encerrou aqui a pregação. E até certo ponto nós estamos lendo o texto. Alguns de nós estamos entendendo, mas nem todos estão aplicando. E aí eu falei com o pastor Zé Luiz que talvez o culto perfeito para mim seria como Neemias, quando chegou na praça e começou a chorar e pedir perdão pelos seus pecados, e as pessoas que passassem se sentiriam tão tocados pelo choro de Neemias e se juntarem com eles. E eu falei assim: pastor Zé, o culto perfeito não seria a gente pregando, seria a gente diante do altar pedindo perdão por quem somos, e quem estivesse no culto ou iria embora ou se ajoelharia também. E por que eu digo isso? Porque essa semana eu visualizei algumas pessoas aqui da igreja e eu presenciei que tinham a oportunidade de exercer a mansidão. E não é que eram pessoas de fora, eram pessoas daqui, diante do pastor, onde não esqueceram daquilo que nós estamos falando aqui sobre o ato da mansidão com o próximo. Na verdade, instigando, perturbando, desmerecendo, não gostando, diminuindo, alterando. E eu falei assim: não está fazendo muito sentido a gente pregar, porque sempre vai ter a oportunidade, constantemente, de nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos lendo, entendendo e aplicando. Então, por que eu digo isso? Porque pelo amor do nosso bom Deus, eu e tu e eu, quando a oportunidade bater na porta, lembra que eu falei que Davi, o coração estremeceu para ir até Saul? Pois é, que o nosso coração também estremeça e percebamos a voz do Espírito conduzindo a nossa mente, as nossas palavras, o nosso coração, e que não haja entre nós inimizade, porque digo a vocês, se houver inimizade entre nós, sinto muito dizer, o nosso papel como cristão está sendo pautado em qualquer outra coisa menos na palavra de Deus. Então, se houver oportunidade, hoje ainda, peça perdão, peça desculpa, vá atrás, desconstrua qualquer criatividade diabólica que houve ou que há em sua mente, para que não haja inimizade entre nós, em nome de Jesus. Amém? Semana passada eu falei sobre Abraão como um homem manso, onde ele abriu mão dos seus direitos. Citei ali o momento em que ele abre mão do seu direito para dar a Ló a oportunidade de escolher primeiro para que lado Ló iria, para então ele decidir para o outro lado que ele iria, onde ele abriu mão de tudo aquilo que ele podia, porque ele podia dizer a Ló: cala a boca, baixa o tom, porque se você tem algo é por minha causa, então tu é meu e tudo que tu tem é meu também. E nós falamos sobre Abraão, um homem manso e humilde, onde ele abriu mão do seu direito, porque ele confiava em Deus. Alguém manso, eu citei, é alguém que confia em Deus a ponto de abrir mão do que você tem, do seu direito humano, do seu direito constitucional, porque você confia tanto em Deus, que Deus vai ser bom independente da direção em que você vá. E eu citei que às vezes as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra somente eram um pecado pintado de grama, mas o deserto para Abraão era melhor o deserto diante de Deus e na presença de Deus, do que estar diante de algo que reluz, que é bom, mas que é carnal, assim como Ló escolheu.
Citei também sobre o grande líder Moisés, onde a Bíblia diz que não houve homem tão manso como ele. Homem muito manso é Moisés. Moisés era tão manso que quando Arão e Miriam colocam e começam a discutir entre eles contra a vida de Moisés, Moisés simplesmente ele não toma uma atitude, porque ele poderia, como líder da nação, como líder da nação que tirou e retirou o povo de Israel, ele poderia dizer a Arão e Miriam: ei, eu sou o irmão mais velho, dentro de casa sou eu que mando, e diante da nação eu também tenho autoridade, então vocês fiquem quietos. Mas não, Moisés simplesmente não falou nada. Arão e Miriam estavam cochichando e distorcendo, porque Moisés havia casado com alguém que eles não aprovavam. E aí Deus chama os três, Arão, Miriam, Moisés, vamos bater um papo. E Deus fala: há porventura profeta em Israel? Aqui Deus está literalmente desconstruindo aquilo que Miriam achava que era. Miriam estava se defendendo atrás de um título, e Deus simplesmente ele agrada, ou ele se agrada daquele coração que é manso, o de Moisés. Porventura se há com o profeta, eu falo por visões, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Ou seja, Moisés era um homem tão manso que ele não precisou da carteirada de título, mas ele simplesmente confiou tanto em Deus, em sua mansidão, que era melhor estar diante de Deus e ser humilde à sua vontade e ser submisso à sua vontade, do que simplesmente ir atrás daqueles que mereciam ser taxados ou reclamados ou qualquer outro tipo de coisa. Moisés também diz que não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco. Um líder nato que tinha tudo, neto do faraó, filho da filha do faraó, onde ele poderia usar todos os seus artifícios de inteligência, bélicos, toda a sua influência, mas não, ele simplesmente foi submisso à vontade de Deus e decidiu cumprir aquilo que Deus o havia chamado. Falei também sobre Davi, um homem que foi manso ao esperar o tempo de Deus. Davi foi ungido a rei de Israel 3 vezes, e por tantos anos Davi, ele não matou Saul, porque ele esperava que por mais que ele tivesse direito de exercer o reinado no trono, ele não poderia antecipar aquilo que Deus já havia o dado, porque até aquilo que Deus prometeu para você no tempo errado é ruim para a nossa vida. Então nós lemos o dia em que Davi estava escondido na caverna, Saul se escondeu também, e os homens de Saul falaram assim: é hoje que o dia do Senhor na tua vida, porque você vai poder matar Saul. E Davi, ele vai e corta a orla de Saul, e nesse momento o coração estremece, e ele fala com os seus servos: porventura eu tocarei no ungido do Senhor? Então Davi, em sua destreza como soldado, como ungido do Senhor, como alguém que tinha capacidade em acionar e matar aquele que estava deturpando e perseguindo a sua vida, ele simplesmente esperou o tempo de Deus. Então os mansos, por exemplo, também são aqueles que entendem que têm direito, mas entendem também que ainda não é tempo de viver o direito que tem. E nós finalizamos citando semana passada, falando sobre o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. Estevão foi falado, ou é falado, em Atos 6 e 7, Atos capítulo 6 e Atos capítulo 7, onde Estevão ele foi apedrejado, e apedrejado até a morte, e em seu momento de quase falecimento, ele olha para os céus, olha para Cristo, olha para Jesus que está à direita do Pai, e fala assim: Senhor, não lhes impute, não coloque sobre eles este pecado. Estevão tomou sobre si aquilo que ele havia aprendido de Cristo na cruz do Calvário, quando ele falou assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A mansidão de Estevão levou-o a um ponto
de superar a perseguição, e durante a pressão de ser perseguido e morto, a sua mente estava tão intrínseca diante de Deus, o seu espírito estava tão confortável, que a mansidão não era de maneira externa para dentro, mas exalava de dentro para fora. Isso foi a mansidão de Estevão que o levou a ser mártir, a ser o primeiro homem declarado em seu nome, que morreu em nome de Jesus, que morreu em defesa do Evangelho. E aí nós finalizamos semana passada dessa maneira. Quero continuar falando com você, e não vou demorar hoje, prometo, sobre Paulo. E eu estou estudando a cada dia que passa sobre as bem-aventuranças, e Paulo para mim tem se tornado muito mais especial do que eu achava que ele era. Paulo foi um cara muito incrível, e eu estou começando a entender a cada dia porque Paulo teve a ousadia de dizer: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque Paulo foi muito bom. Eu só não digo que Paulo foi o cara, porque o cara foi Cristo, mas Paulo beirou, Paulo arranhou a barriga na perfeição do cristão. Porque Paulo, ele superou a perseguição com humildade, com mansidão. Paulo, se nós formos examinar, era também um homem muito poderoso. Paulo seria líder, seria um grande fariseu, seria um grande mestre das Escrituras. Paulo tinha e estava a caminho dessa formação. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo tinha tudo para continuar sendo um homem que batia no peito e dizia assim: eu sou bom. Mas Paulo, após a morte de Estevão, como nós falamos, que Estevão, quando foi morto, ele é jogado aos pés de Saulo. Então perceba que a mansidão de Estevão em sua morte alcançou Saulo em sua vida. Agora, na transformação, Paulo era um homem que fundou diversas igrejas, é um homem que ensinou muita gente. E para quem não sabe, se nós hoje temos a oportunidade de ler o Evangelho, de ler a Bíblia, de escutar o nome de Cristo, foi porque Paulo foi levado, foi guiado pelo Espírito à Europa, e até nós a sua mensagem chegou. Então Paulo, ele respondeu com humildade até as igrejas que ele fundou, quando após passaram a persegui-lo. Igrejas que ele fundou e passou a denegrir aquilo que Paulo havia feito. Igrejas que Paulo construiu e desenvolveu com ensinamento, mas quando Paulo em suas viagens parou de ir naquelas igrejas, as igrejas começaram a distorcer os próprios ensinamentos daquele que havia fundado a igreja. E Paulo, a todos esses, sempre buscou restaurar a paz e edificar a igreja. Paulo, ele enfrentou muitas dificuldades e diversas prisões. Paulo tinha tudo para ser um cara chato que reclamava de tudo e dizia a Deus: por que eu estou aqui se eu prego em teu nome? Se nós em nosso dia a dia, nós acabamos reclamando porque nos falta alguma coisa, nós assim: eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu vou para a igreja, eu oro, eu jejuo. Paulo tinha muito mais motivo de reclamar diante de Deus, e tinha muito mais moral para reclamar diante de Deus do que eu e você. E Paulo mesmo assim sempre foi manso e humilde diante de Deus e diante daqueles que estavam sob a sua autoridade e que estavam também perseguindo a sua vida. Paulo, ele sempre superou as adversidades e sempre entendeu que em tudo que ele fizesse, a sua missão era glorificar a Deus. É por isso que eu digo que Paulo superou as perseguições com humildade. E hoje, lendo o texto, ontem também, eu quero que você abra comigo em Filipenses capítulo 4, porque foi um texto que me chamou muita atenção. Já estava no sermão, mas eu fui reler ele e fui pesquisar um pouco mais. E esse texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 e versículo 13, me chamou muita atenção. Em sua carta aos Filipenses, Paulo expressa
a sua alegria apesar das dificuldades em que ele vivia. E aí ele deixa claro que a mansidão dele não era circunstância, não era um resultado de circunstâncias favoráveis, mas pelo contrário, a sua mansidão era resultado de uma postura interior e submissa a Deus. No capítulo 4, versículo 12 e 13, Paulo diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E todo mundo gosta desse texto, e eu também gosto. Na versão da minha Bíblia aqui, diz assim: sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi. O que me chamou aqui a atenção foi que o termo aprendi, que para nós em português, é por isso que a Bíblia no original não foi feita em português, porque o português é muito raso baseado no original. Ou na minha versão que eu li com vocês, já tenho experiência. O termo experiência aqui, que Paulo está dizendo, só foi usada no Novo Testamento essa única vez em Filipenses 4, versículo 12. Foi a única vez que um escritor no Novo Testamento usou esse termo. Eu não sei dizer em grego, mas se escreve M-U-E-O. Esse termo que Paulo usa para dizer experiência, eu já tenho experiência, significa no original iniciar aos mistérios, instruir, acostumar alguém com algo, revelar o mistério a alguém. Isso me chamou a atenção, porque o que Paulo está dizendo, e Paulo está usando um termo parecido com um salmista, lá em Salmo capítulo 25, versículo 14, quando diz assim: a intimidade do Senhor é para que os temem, é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, ou, num termo parecido, a sua intimidade ou os mistérios. O que Paulo está dizendo é que quando ele diz que já sei estar humilhado, como também honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, quando Paulo diz tanto de fartura como de fome, como de abundância, como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo não é que eu passei previamente essas coisas e agora estou dizendo por experiência própria. O que Paulo está dizendo é que a minha intimidade com Deus é tão grande que Ele me revelou os mistérios daquilo que eu haveria de passar. É por isso que nele tudo eu posso, nele eu sou fortalecido. Ou seja, a mansidão que eu tenho não é resultado de experiências externas que me forçam a ser manso, mas a minha mansidão é revelação que Deus me traz a partir da minha intimidade com Ele. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Isso aqui é tão lindo, que Paulo está dizendo que eu já sei aquilo que eu vou passar, porque eu gasto o meu tempo em intimidade com Deus, e Ele me revela, Ele já me traz experiências, porque aquilo que eu vou passar, eu já sei como passar por elas. Eu já sei passar pela escassez, porque Deus me revela como se passa. Eu já sei passar pela abundância, porque Deus me revelou como se passa por ela. Eu já sei o que é perseguido, porque Deus me mostrou e me ensinou como é passar pela perseguição. Eu já sei como é ser honrado, porque Deus me ensinou como lidar com as honras que os homens me dão.
Quando o homem manso entende que a sua mansidão não é algo natural, mas é algo colhido em intimidade com Deus, nós pararíamos de gastar tempo com coisas externas e pararíamos e passaríamos a viver a nossa intimidade com Deus. Porque a gente gosta de usar, foi aqui que eu entendi, porque a gente gosta de usar o texto, tudo posso naquele que me fortalece, vou vencer tudo porque Deus está comigo, eu vou fazer tudo porque Deus está comigo, eu vou enfrentar tudo porque Deus está comigo. Mas o que Paulo está dizendo é que Deus está contigo porque primeiro você gasta o seu tempo em intimidade com Ele, é por isso que você passa por tudo. Não é que Deus se encontra com você na bifurcação das coisas e você vive a mansidão naquilo, mas você constrói e desenvolve a sua relação com Deus em intimidade, de maneira que não importa o que venha, se eu estou com Ele e Ele está comigo, eu já estou adquirindo mansidão, eu já estou desenvolvendo mansidão. Deus já está revelando para mim a sua vontade, o seu desejo, o seu plano, o seu caráter, aperfeiçoando Ele em mim. É por isso que Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É porque Paulo está mergulhado nos mistérios de Deus. É por isso que eu disse que Paulo beirou ali a ousadia de dizer: sede meus imitadores. Porque Paulo traz a gente uma experiência que eu não sei aqui, quem dentro de nós aqui pode levantar a mão e dizer assim: eu vivo os mistérios de Deus a ponto de compreender que não importa o que venha, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu sou manso, eu sou desenvolvido em Deus e em seus mistérios. E aí, quem quer ser manso nesse nível? Paulo disse: sede meus imitadores. É só compreender os seus ensinamentos através da palavra de Deus. É iniciar ou ser iniciado nos mistérios. Mas isso só pode ser possível quando eu e você gastarmos o nosso tempo diante de Deus. E tem uma frase que as pessoas usam aí, e usam de uma maneira até certo ponto equivocada, até certo ponto faz sentido. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, como se fosse possível administrar as 24 horas de maneira igual para todo mundo. Mas o que eu quero dizer é que todo mundo aqui tem que entender, pelo menos os cristãos, pelo menos aqueles que confessam que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, tem que entender que devemos gastar tempo do nosso dia diante de Deus. Infelizmente, cada um de nós aqui vamos ter que começarmos a abrir mão de alguma coisa para termos tempo com Deus. Eu não sei o que é que tira o teu tempo, eu não sei se é o sono, eu não sei se é o trabalho, eu não sei se é as diversões, não sei se é os amigos, não sei o que é, mas alguma coisa vai ter que ser tirada, diminuída, para que nós gastemos tempo com Deus, porque senão tudo aquilo que nós pregarmos aqui não vai chegar ao ápice, não vai chegar ao entendimento, se nós não nos colocarmos diante de Deus. Senão seremos aqui somente faladores de palavras, escutadores de palavras, e não chega a nenhum resultado. Se eu e você não gastarmos o nosso tempo diante de Deus, tentando assimilar o que nós estamos ouvindo e lendo em sua palavra, não faz sentido, não vai gerar resultado. Resultado aqui não quer dizer para você ser um grande cristão e ficar aí esbanjando para todo mundo, mas um grande resultado diante de Deus, como alguém crente diante de Deus, como um homem ou mulher que pode dizer assim: eu sirvo a Deus. Esse tipo de resultado que eu espero para a minha vida, e eu espero que você espere para a sua vida. Amém? Veja, Paulo ele diz assim: quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos,
suportamos quando caluniados, respondemos com palavras brandas. Paulo está dizendo que quando você foi injuriado, caluniado, amaldiçoado, que você abençoe. Paulo está dizendo que quando você for perseguido, que você suporte. Já diz um grande tenista que pressão é um privilégio. Só sofre pressão quem tem alguma habilidade ou quem tem algum potencial a ser alguma coisa. E Paulo diz que aos que se caluniam, e caluniam aqui é ir proferir mentiras a partir de uma verdade, é distorcer uma verdade para caluniar a sua vida. Isso é o que nós vivemos todos os dias em qualquer âmbito da nossa vida, infelizmente até dentro da igreja. Infelizmente até dentro da igreja do Senhor. E vou falar agora como um dos pastores auxiliares desta igreja. Infelizmente até dentro da nossa igreja há quem calunie. Aí Paulo está dizendo: a estes responda com palavras brandas. Em outras versões diz assim: a esses buscais reconciliação. É por isso que eu digo que a escalada das bem-aventuranças começa a ficar difícil. Eu vou citar aqui Evangelista Frank, porque eu conheço mais de perto. Imagine, é só um exemplo, viu gente, pelo amor de Deus, para ninguém ficar aqui pensando coisa errada. Colocar bem certinho, é só um exemplo. Eu não vou falar Frank não, vou deixar mais perto de casa. Tio Tony, que aí está em casa, a gente resolve mais fácil, para que distorcer errado. Imagine tio Tony, meu tio, me calunia. O que Paulo está dizendo é que eu não devo respondê-lo, mas que eu devo buscar reconciliação com ele, que está me caluniando. O que Paulo está dizendo é que a mansidão deve partir de mim e alcançar ele. Só que fica um monte de gente aqui de calundu, se olhando feio. Eu já presenciei saudar a paz do Senhor um, e o outro que está do lado não sauda. Gente, pelo amor de Deus, isso não é coisa de cristão. Não me cabe aqui na minha cabeça, na minha massa cerebral, eu ver aqui a gente cantando e louvando, levantando a mãozinha para o céu, dizendo que a gente ama e adora alguém que a gente não vê, e o irmão que a gente vê, a gente não sauda com a paz do Senhor nosso Deus. Que tipo de cristão estamos sendo dentro de casa? Não cabe mais. E aí eu escutei um pastor falando essa semana que esses nem podem ser chamados de meninos imaturos na fé, porque é uma ofensa às crianças chamar esses crentes de menino. O que eu entendi foi que até os meninos são mais maduros do que os crentes que acham que são crentes e não saudam com a paz do Senhor e vivem de cara feia para quem não gosta e fica caluniando. Paulo está dizendo aos coríntios: busquem reconciliação. A nossa igreja, e agora a igreja de maneira geral, queremos os grandes avivamentos, a utopia de grandes milagres. O Brasil vai acordar e ser o último rugido antes da volta de Cristo. Como é que isso vai acontecer? Me expliquem, por favor. Eu não consigo fazer essa conta, onde no básico nós estamos pecando. Como é que eu posso alcançar os mundanos, os do mundo? Como é que eu posso alcançar as almas carentes, as almas destruídas, as almas pisadas, aquelas que pecam de maneira deliberada,
aqueles que perseguem, aqueles que matam, aqueles que estão presos em prisões e cadeias, aqueles que estão presos em suas casas, aqueles que estão presos no seu pensamento, aqueles que estão presos em seus pecados, se eu não suporto liberar o perdão daquele que senta ao meu lado? Como é que eu posso fazer a escalada das bem-aventuranças? Por favor, me digam, como é que a gente pode? Como é que a gente escala e bate diante do peito assim: Deus, eu estou sendo crente baseado na sua palavra. Não é para expor para ninguém não, é diante de Deus. Como é que a gente vai se colocar diante de Deus e dizer assim: sou manso, sou humilde, eu abençoo quem amaldiçoa, eu bendizo, eu consolo, eu respondo de maneira branda, eu busco a reconciliação? É para a gente pensar, porque no contexto de Paulo aqui, a regra era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E tem gente que está vivendo a nova aliança achando que está vivendo na antiga, que porque o irmão não deu para o Senhor, eu não vou dar, porque o irmão persegue, eu persigo, porque o irmão calunia, eu vou caluniar, porque o irmão fala mal, eu vou falar mal, porque o irmão me persegue, eu vou perseguir. E Jesus está dizendo através da sua palavra a esses: aquele que te verem a face, vira outra. É difícil ser manso. Não podemos viver olho por olho dentro da igreja, nem fora, tá? A gente não pode. Os mansos não podem. Se você não for, tudo bem, aí é tu e Deus. Quando tu estiver diante de Deus, diz assim: Deus, eu não quis. Tudo bem, é sua conta e risco. Mas para os que são cristãos, é regra, é mandamento, é cumprimento, é característica, é personalidade, é código, é lei. É aquilo que eu falei semana passada: eu não posso me dizer cristão se eu não vivo a cultura cristã. Estou dizendo? Oh, meu filho, me ajude. Nessas horas, meus irmãos, nessas horas, eu vou abrir um parênteses, tá? Do tamanho dessa igreja. Eu lembro de uma certa feita que o pastor Josué estava pregando, e eu fiz algo. Ele fez assim, ó. Acabou. Chegou em casa, a gente conversou daquele jeito, a gente aprendeu. Mas agora, o voinho não está ali, ó, sorrindo, achando bonito. Tá bom. Amém. Voltando, o que eu quero dizer é que vamos entender aqui em Paulo o privilégio de viver diante de Deus e entender os seus mistérios e desenvolvermos a nossa mansidão diante dele. E para concluir, já encerrando, a mansidão de Cristo, o exemplo supremo. Jesus fala em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, colocai sobre vocês o meu jugo. Jugo, para quem não sabe, na cultura judaica, é a soma total das responsabilidades que um judeu deveria levar sobre si. Para você compreender melhor, se eu fosse seguidor do rabino Josué, tinha dois rabinos, Rabino Zé Luiz e Rabino Josué. Rabino Josué ele em sua doutrina tem responsabilidades e religiosidade demais. É um jugo muito pesado. Mas se eu estiver disposto, a soma total do jugo do rabino, se eu quero segui-lo e aprender dele, eu tenho que suportar esse jugo.
Eu não posso querer aprender dele e não lidar com o jugo dele. Mas se eu sou um cara que não gosto muito da doutrina do Rabino Josué, mas gosto da doutrina do Rabino Zé Luiz, é um pouco mais leve, ele é um pouco mais libertário, ele dá uma folgada em algumas coisas, e eu quero aprender dele, eu tenho que suportar o jugo dele. Então eu não posso ser seguidor de Zé Luiz e viver o jugo do Rabino Josué, assim vice-versa. É por isso que eu digo assim, vem para mim e coloquem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. O que Jesus está dizendo é que o jugo dele, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. É que a única coisa que vocês dependem para ser os meus seguidores é confiar em mim. Vocês não precisam lidar com as responsabilidades totais de ser seguidores de homens. Vocês não precisam ser legalistas. Vocês não precisam ser religiosos. Vocês não precisam se ater às regras humanas que dizem que vocês têm que cumprir isso aqui para ser os meus filhos e serem salvos. Mas eu estou dizendo que vocês só precisam colocar sobre vocês e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. E em mim vós achareis descanso para a vossa alma. Não tinha como alguém descansar tendo o jugo sobre si, porque era muito pesado. Então, se eu descanso debaixo do jugo de Cristo, a minha única responsabilidade e a nossa era simplesmente confiar nele e aprender com ele. Jesus é alguém que claramente demonstra mansidão. Jesus, ele abraçou a todos, aqueles que estavam dispostos a aprender com ele. Ele simplesmente sentou, comeu, ensinou, libertou, cativou, salvou, mas sobre nenhum ele obrigou nada. Ele apenas colocou a responsabilidade de, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus, ele é um homem manso e humilde de coração. Manso é aquele que encontra refúgio no Senhor e entrega integralmente a sua vida à mão de Deus, à direção de Deus e o seu caminho. Jesus é alguém que entendeu que faça-se, Senhor, a tua vontade e não a minha. Que não sejam as minhas palavras, mas a tua. Jesus foi aquele que disse: Senhor, Pai, que faça-se a tua vontade aqui na terra como é no céu. Jesus nos ensinou que alguém manso é aquele que se integra, é aquele que se entrega a Deus e a sua vontade e a cumpre cabalmente. Manso é aquele que ama. Manso é aquele que suporta. Manso é aquele que, se for necessário, atravessa o Calvário, se for a vontade de Deus. Manso é aquele que é caluniado, é cuspido, é maltratado, é espancado. Manso é aquele que carrega o peso da cruz, se essa for a vontade do Pai. Manso entende que não é a minha vontade, não é o meu plano. Manso é aquele que entende que é a vontade do Pai em mim. E concluindo, nós devemos entender que mansidão não é indiferença, não é ser débil, não é ser fraco, porque nós vimos exemplos de Davi, um homem forte, um homem guerreiro, um homem que lutou grandes guerras, grandes batalhas, um homem que derrubou Golias, mas porque foi manso e entendeu a mansidão, não tocou em Saul, porque esperou o tempo de Deus. Abraão não era fraco, é aquele que se juntou e lutou contra 5 reis e venceu, para buscar o seu sobrinho Ló. Abraão
é o homem manso que se colocou diante de Deus e falou: e se houver 50 crianças, 40, 30, 20? Abraão teve a audácia de se colocar diante de Deus para que Deus não destruísse aquelas cidades, mas entendeu que era melhor abrir mão do seu direito para que Ló escolhesse. Portanto, ser manso não é ser fraco, ser manso não é ser idiota, ser manso não é ser manipulado, ser manso não é manipular, ser manso é entregar a minha vida diante de Deus e confiar em seu tempo e em sua vontade. Ser manso é aquilo que Paulo fala aos filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. O que é isso? É aquilo que Estevão viveu. Enquanto estava sendo apedrejado, ele falou: Senhor, não coloque sobre eles este pecado, porque Estevão entendeu que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que haja em mim, em você, o sentimento que há em Cristo. E aí, manso é aquele que Pedro resume em Cristo Jesus, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se. Não entregava os outros, entregava-se àquele que julga retamente. E para concluir, manso é aquele que simplesmente está contente, não importa as circunstâncias, não importa onde estou, porque Paulo diz, pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos. Paulo está recomendando a si mesmo, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Alguém manso é alguém que entende, nada tendo, mas possuindo tudo. Tudo isso em Cristo Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Paulo diz a Timóteo: se perseverarmos, também com ele reinaremos. A nossa missão é buscar a face do Senhor, nos converter dos maus caminhos, pedir perdão pelos nossos pecados e buscar a sua face. Ser manso é difícil? Demais. Mas como lemos, tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Pai que estás nos céus,
Em tua presença, Pai, nós estamos para te louvar, te agradecer e te engrandecer. Declarar que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, daquilo que somos e temos. E nesta noite, Senhor, debaixo, Senhor, da tua autoridade, da tua presença, do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça, nós te pedimos, Pai, nos guia, nos fortalece, gera em nós um coração segundo a tua vontade e o teu querer, Senhor. Por nossa força, por nossa vontade, é impossível, Senhor, alcançarmos a tua vontade, o teu propósito. Pela nossa força, Senhor, nunca alcançaremos a estatura de varão perfeito, nunca alcançaremos, Pai, de exumar as bem-aventuranças, nunca nos tornaremos, Senhor, homens e mulheres segundo o teu coração e o teu desejo. Mas com a tua destra, Pai, com a tua vontade nos guiando, com o teu caminho, através do teu amor, da tua graça e misericórdia, Senhor, entendemos que não somos capazes, mas em ti somos fortalecidos. Entender, Pai, que pode haver o tempo de nada termos, mas tudo possuímos porque estamos em tua presença. Assim te louvamos e te agradecemos em teu nome. Amém e amém.